Aí, galerinha, beleza? Beleza? Tá gravando? Bonito? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui nossa aula, tá? Deixa eu ver aqui, apresentação de slides, do slide atual. Beleza, vamos voltar aqui. Joia. Nemateumintos ou asqueumintos. Olha só, última aula nossa, nós vimos os plateumintos, que são vermes chatos, achatados, tá? Eles foram os primeiros triblásticos. Então, o embrião deles tem ectoderma, que vai gerar a epiderme e qualquer neurônio, né? Vai ter o endoderma, que gera a gastroderme, aquele tecido que reveste internamente o tubo digestivo, né? E agora triblástico vai ter mesoderma, não é isso? Mesoderma vai gerar qualquer tecido conjuntivo e qualquer tecido muscular. O tecido conjuntivo dos plateumintos é chamado de mesênquima. Agora, os nemateumintos, eles continuam, na realidade, triblásticos, porque isso foi uma aquisição evolutiva do grupo anterior, né? Então, foi uma apomorfia, aquisição evolutiva do grupo anterior. E eles receberam esse triblastismo, né, por herança evolutiva. Então, eles serem triblásticos é um caso de plesiomorfia. Não é isso? Plesio é primitivo, morfo, forma. Então, na realidade, foi uma forma primitiva que continuou como herança evolutiva nesse grupo. Então, olha, nemateumintos, tá? Nemato é cilíndrico, eumintos vermes, tá? Asco significa saco. Eumintos vermes, vermes em formato de saco, porque tem fêmeas que são verdadeiros sacos de ovos, beleza? E vocês vão guardar uma coisa para mim. Eles já eram, então, triblásticos, né? Eles já eram enterozoários. Agora, o que acontece neles pela primeira vez? Acontece que eles são os únicos pseudocelomados, os únicos com pseudoceloma, tá? Então, é uma cavidade do embrião que tem um líquido, que é o líquido pseudocelomático, e é uma cavidade do embrião que não está totalmente revestida com mesoderma. Porque se essa cavidade estivesse totalmente revestida de mesoderma, seria celoma verdadeiro. Tá? Então, de um lado tem mesoderma dentro dessa cavidade, que está cheia de líquido, e do outro lado tem endoderma, aquele tecido que vai gerar gastroderme e algumas glândulas anexas ali do tubo digestivo, tá? Então, o líquido pseudocelomático, ele está numa cavidade que de um lado você olha tem mesoderma. Faz lembrar um celoma verdadeiro. Mas quando você olha para o lado de cá, tem endoderma e não mesoderma. Então, não é celoma verdadeiro, tá? Para ter celoma verdadeiro, tem que ser totalmente revestido por mesoderme, que não é o caso. Então, eles são pseudocelomáticos. Mas, de qualquer forma, esse líquido pseudocelomático, né? Eles são pseudocelomados, aliás. Esse líquido pseudocelomático que está dentro do pseudoceloma, ele tem duas funções importantes. Tá? A função de um esqueleto hidrostático, então ele ajuda a firmar a musculatura, né? E também uma função de distribuição de gases, nutrientes e auxiliar também na distribuição dos excretas nitrogenados para o órgão aí excretor, que é a célula em H. Tá? Então, esse líquido pseudocelomático vai ter essas duas funções, um esqueleto hidrostático e também uma função, então, de distribuição de nutrientes, gases e também de excretas nitrogenados para as células em H. Então, olha só, eles são os únicos pseudocelomados que a gente vai estudar. Agora, asqueuminto começa com A. Eles foram os primeiros a ter anos, associe isso para mim, tá? Então, são os primeiros enterozoários completos, aqui, ó. Então, primeiro com sistema digestivo completo, então, o primeiro enterozoário completo. Enter significa cavidade digestiva, no intestino, zoa, animal. Então, olha só, selenterado já era enterozoário, foi o primeiro a ter a cavidade digestiva, mas era incompleto, porque só tinha boca. Plateuminto, que veio depois, que são aqueles vermes chatos, que foram os primeiros triblásticos, também são enterozoários incompletos, só tem boca. E os asqueumintos ou nemateumintos, aí você lembra de asco, asco é pum, quem solta pum é porque tem anos. Então, asqueuminto foram os primeiros a ter anos, ficou claro isso aí? Então, eles vão ter, então, boca e vão ter anos. Então, eles têm tubo digestivo completo. Eles são enterozoários, os primeiros enterozoários completos. Então, isso foi uma apomorfia, foi uma aquisição evolutiva desse grupo. Daqui para frente, vai vir depois os molusco
co, olha lá, tem celoma, molusco, cesão no molusco, tem celoma, que foram os primeiros celomados. Então, moluscos vão ter órgãos, meio sistema circulatório, coração, órgãos relacionados à respiração, porque o celoma, que é aquela cavidade do embrião cheia de líquido, né, e totalmente revestido por mesoderma, permite que tenha-se órgãos e sistema circulatório. É só se lembrar, molusco, ó, celoma ou de órgão. E ainda sistema circulatório, C de sistema circulatório e co de coração, tá? Tudo bem que a maioria dos moluscos vão ter sistema circulatório aberto, mas vai ter, porque já são os primeiros celomados. Aqui ainda não são celomados, são pseudocelomados, é um falso celoma. Então, olha só, no embrião, tá, desse animal, você vai no embrião, porque esses aqui são folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderme são folhetos embrionários. No embrião desse animal você vai ter ectoderme, vai ter mesoderme, vai ter uma cavidade, tá, completamente preenchida com líquido, mas olha só, essa cavidade ela é revestida por mesoderme num ponto e endoderme no outro, então não é celoma verdadeiro, é pseudoceloma. E depois tem endoderme que vai revestir o arquêntero, que vai ser aquele tubo digestivo primitivo, intestino primitivo, percebe? Então, e no adulto, essa ectoderme vai gerar a epiderme e os neurônios, e continua tendo um sistema nervoso ganglionar, desde Plateuminto é assim, ectoderme gera isso. A mesoderme vai gerar musculatura e um mesênquima, que é um tipo de tecido conjuntivo. Lembrando que mesoderme, lá na frente, né, nos grupos posteriores, vai gerar qualquer tipo de músculo, seja músculo liso, músculo estriado cardíaco ou músculo estriado esquelético, qualquer musculatura é de mesoderme. E qualquer tecido conjuntivo também. Tecido conjuntivo próprio, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo hematocitopoético, sangue, cito, célula, poieses que fabrica, ou seja, medula óssea vermelha, né? Que é aquela medula óssea que parece sangue, que está dentro dos ossos, que fabrica todas as células do sangue, tanto os eritrócitos, que são glóbulos vermelhos, quanto leucócitos, que são todos os glóbulos brancos. Então, o tecido conjuntivo hematocitopoético também origem é mesoderme. Então, mesoderme em grupos posteriores, quando chegar em vertebrados principalmente, vai gerar qualquer tecido muscular e qualquer tecido conjuntivo, tá? No caso aqui, o mesoderme vai gerar musculatura e o tecido mesenquimal, que é um tecido conjuntivo primitivo deles. Vai ter o líquido aqui pseudocelomático nos adultos e o endoderme vai gerar gastroderme, que é aquele tecido epitelial que vai revestir a cavidade digestiva do verme adulto. Aqui ele cortou o verme adulto e deu nome aqui nos tecidos já formados, mas mostrando qual foi a origem. Então, a epiderme veio do ectoderme, a musculatura veio do mesoderme, o líquido pseudocelomático está aqui, nessa cavidade chamada pseudoceloma, e a gastroderme veio do endoderme. E lembrando que esse líquido pseudocelomático, então pseudoceloma em si, né, com líquido pseudocelomático lá dentro, vai ter a função de esqueleto hidrostático e a função também de ajudar na distribuição de gases e nutrientes, que vão ser os nutrientes absorvidos pela gastroderme do intestino e os gases são absorvidos, o oxigênio é absorvido cutaneamente, então respiração cutânea aqui. Ainda não é celomado, então não pode ter estrutura respiratória, né? Porque molusco, olha lá, C de celoma, né? Molusco, olha lá, cor de coração ou de órgão. Então, molusco foi o primeiro celomado. E ali que vai ter sistema circulatório, ali que já pode ter brânquias, ou uma cavidade palial que vai funcionar como um pulmão, né, rudimentar para os moluscos, se for claro. Nos moluscos cefalópodes tem até sistema circulatório fechado, não é? Então, o sangue, entre aspas, dele sempre dentro de vasos sanguíneos, já tem coração. Então, molusco, que é o próximo grupo, que é aqueles de corpo mole e que muitas vezes tem concha, né? Às vezes não, mas muitas vezes tem. Molusco, as lesmas, os caracóis, os bivalves, que são ostras e mariscos, né? O cefalópode, cefalo, cabeça, pó dos pés. Cefalópodes, aqueles que têm pés na cabeça, que são as lulas, os polvos, as sépias, os náutilos, tá? Então, os moluscos são os primeiros celomados, que a gente vai ver. Então, eles vão ter órgãos. Aqui ainda não existem esses órgãos assim. Sistema circulatório, coração, né? Glândulas anexas ao tubo digestivo, tipo hepatopâncreas, tá? Uma complexidade maior. É quem tem celoma verdadeiro. Aqui tem um pseudoceloma, ok? E os primeiros enterozoários completos. Belezura.
Bom, nemateumitoses, ou seja, doenças causadas por vermes cilíndricos. A gente tem ascaridíase, que é causada, então, pela Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, tá? É um verme monoxeno. Para o ciclo dele todinho tem que passar só num hospedeiro, numa espécie que é hospedeira, tá? Então ele é monoxeno monogenético, não precisa ser de passar por 2 hospedeiros para poder ter todo o desenvolvimento biológico dele, não. Beleza? Ancilostomíase, tá? Que é causado pelo ancilostoma duodenale e pelo Necator americano, né? Ancilostomíase, né, é a doença dos 4 AN. Anota aí para mim, ó, ancilostomíase, tá? Por quê? Ela é chamada de amarelão, é causado pelo ancilostoma, te causa anemia e você pega de andar descalço. Ficou claro? Os 4 ANs. Então coloca aí na ancilostomíase. É um verme também monogenético ou monoxeno, ou seja, não tem que passar em mais de um hospedeiro não, tá? É só no ser humano mesmo, beleza. Oxiurose, que também é um verme monoxeno ou monogenético. Oxiurose é aquele verminho que dá coceira ali no ânus, tá? Que as fêmeas migram para a região perianal, estouram ali, soltam ovos e o próprio, né, movimento delas causa um prurido, uma irritação, uma coceira, muito comum em crianças, oxiurose. Tá? Causado pelo enteróbios vermiculares. Esse é o agente etiológico. Né? Então, nas caridíase, o agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. Na ancilostomíase, vai ser o ancilostoma duodenale ou o Necator americano. É a doença do Jeca Tatu, né? A ancilostomíase, a doença dos 4 AN, tá? A oxiurose, o agente etiológico é enteróbios vermiculares. Esses dois aqui de cima, tá? O Ascaris lumbricoides e o ancilostoma duodenale e o Necator americanos vivem no intestino delgado, beleza? E eles têm um ciclo chamado ciclo de Loss. Anota isso para mim. Loss parece lost, né? Perdido, porque eles vão dar um perdido no pulmão. Para fechar o ciclo deles, eles vão passar dentro do seu pulmão. Beleza? Agora, o Oxiurus não. O Oxiurus não tem ciclo de Loss. Belezura? Tá? Então, se algum verme passar no pulmão, mesmo que seja acidentalmente, né, como na cisticercose, o cisticerco pode ficar no seu pulmão se você ingerir o ovo da Taenia solium, né? Então, ele pode ficar no seu pulmão. Se passar no seu pulmão, vai ter o chamado ciclo de Loss, tá? Que é o cientista que descobriu isso. O bicho geográfico é o Ancylostoma brasiliensis, é um ancilostomídeo, que é um ancilostoma, só que ele, no ser humano ele não fecha o ciclo, ele fica migrando ali subcutaneamente, ou seja, ele fica migrando na derme, tentando entrar em vaso sanguíneo, mas a gente não é cachorro, porque ele fecha o ciclo em canídeos, a gente não é cachorro, então ele não fecha o ciclo, ele fica migrando na sua pele e parece que fazendo mapinhas, por isso chamado bicho geográfico, tá? Ou larva migrans cutânea. A gente pega muito quando passeia pela praia ou em areia, onde cocô de cachorro ali, né, ficou e tinha ovinhos desse verme. Dos ovinhos as larvas ficam ali na matéria orgânica ou na areia, e quando você pisa ali, elas penetram pela sua queratina, pela sua pele, e ficam subcutaneamente tentando entrar em vasos sanguíneos, não conseguem, e formam, então, verdadeiros mapas, né, artísticos na sua pele, por isso chamado bicho geográfico. Ou larva migrans cutânea, lá, larva migrans, larva que migra cutaneamente, tá? E por fim, filariose. Filariose é importante, que é elefantíase, lembra disso? O agente etiológico é a Wuchereria bancroft, tá? A Wuchereria bancroft é um verme nemateuminto que, detalhe, é um dos poucos vermes que não vive no tubo digestivo. Lembram disso? Eu falei para vocês que 2 vermes vocês têm que guardar para mim que não vivem no tubo digestivo, no TGI, no trato gastrointestinal, né? Principalmente no intestino delgado, tá? Exceção é o enteróbios vermiculares do Oxiurus, que vive no intestino grosso. Mas caiu numa prova para você verme, você taca lá, tubo digestivo, vive no intestino. Pronto, se for uma prova aberta, tá? Agora, 2 exceções. Um esquistossoma mansoni, que é um verme plateuminto, lembram disso? Né? Que tem como hospedeiro intermediário o caramujo bienfalaria. O Schistossoma mansoni, ele vive no fígado e nos vasos sanguíneos entre o intestino e o fígado, chamado então de sistema porta-hepático, ou vasos mesentéricos. Tá? Então, lá, um verme que não vive no tubo digestivo.
Beleza? E a filária que a gente está vendo aí, que é a Wuchereria bancroft, tá? É um verme nematelminto, um verme cilíndrico, que vive nos vasos linfáticos e entope os vasos linfáticos. E aí, então, os vasos linfáticos não drenam a linfa, acumula líquido, a linfa nos tecidos, eles incham e ficam endemaciados. Aí fica parecendo uma pata de elefante. Né? Pode ter na bolsa escrotal, pode ter edema, né, na bolsa escrotal, nas mamas, no braço, tá? Por isso chama elefantíase, porque lembra uma pata de elefante. Então guarda, a filária, as filárias adultas, elas vivem no sistema linfático, nos vasos linfáticos, principalmente de membros inferiores. E aí causam, então, aquela dificuldade de drenagem da linfa e acaba causando aquele inchaço, né, o edema nos membros e causa, né, aquele resultado que a gente vê. E outra coisa, esse verme aqui, ó, Wuchereria bancroft, a filária, ele é digenético, tá? Ou heteroxeno. Então ele tem um hospedeiro intermediário e vetor, que é o pernilongo culex. Culex é esse pernilongo comum que de noite vem encher, né, a paciência da gente, que a gente tá dormindo, começa vai tomando culex, né? Esse é o culex, né? Então olha a diferença. Aedes aegypti é de dia, né, que causa dengue, que causa febre amarela, zika e chikungunya, né? Que causa não, perdão, que transmite, né, gente? Quem causa é o vírus, a agente etiológico é o vírus, que é vetor, né, que é transmissor, então, que transmite dengue, chikungunya, febre amarela e zika. Aedes aegypti é de dia, tá? Se um pernilongo te morder de dia, pode saber que é Aedes aegypti. E ele tem um voo assim irregular, ele voa, cai, voa, cai, voa, cai, e voo baixo, beleza? Então, de dia é Aedes aegypti, beleza. Se for de noite, vai tomando culex, é o culex. É esse que é o vetor da filária, tá? Que causa elefantíase. Filares é o agente etiológico, o verme nematelminto, que é o agente etiológico da elefantíase ou filariose, tá? E se for um pernilongo que te ataca mais à tardinha ou ao amanhecer, que pousa, né, na parede parecendo um prego, isso aí então é o Anopheles mosquito prego e ele é o vetor transmissor do plasmódio, que é o agente etiológico da malária, tá? Então esses três pernilongos, ou melhor, essas três pernilongas, porque só as fêmeas que alimentam de sangue, porque só elas são hematófagas, porque só elas precisam de ferro para amadurecer os óvulos dela, né? Então elas vão pegar esse ferro onde? Nas hemácias, porque está cheio de hemoglobina e nas hemoglobinas são proteínas conjugadas com ferro, concorda? Então, só as pernilongas é que são hematófagas e vão picar, gente, ficou claro? Então, essas três pernilongas vocês têm que saber, tá? Então, as pernilongas, né, da espécie Aedes aegypti, né, que vai ser vetor transmissor de vírus da dengue, da febre malária, chikungunya e zika vírus, tá? Aí fêmeas pernilongas do culex, esse aí, ó, beleza? Que é o de noite, né? Vai tomar no culex, aquele que te importuna à noite, né? Que as fêmeas, então, são hematófagas também para amadurecer os óvulos delas, né? Elas alimentam de sangue. E as fêmeas culex, as mosquitas, as pernilongas culex, podem transmitir, então, microfilárias, que são as larvas da filária. E aí você pode ter elefantíase, porque se essas microfilárias forem lá para os vasos linfáticos seus e ela ficar adulta, aí entope os vasos linfáticos, você vai ter elefantíase, tá? E por fim, a mosquita prega, Anopheles, do gênero Anopheles, lembram disso? Que na realidade essa Anopheles, ela é vetora transmissora do protozoário plasmódio, que é o agente etiológico da malária. Beleza? Tá. Agora, importantíssimo isso aqui, gente. Olha, muitos nematelmintos ou asquelmintos, que são os vermes cilíndricos, que são os primeiros enterozoários completos, para falar a verdade, a maioria são de vida livre, tá? Então, de ambiente terrestre úmido ou aquático. Ok? Locais úmidos, né? Então eles têm uma importância ecológica enorme, né? De alimentar de matéria orgânica, de acelerar ciclos biogeoquímicos, né? Muitos são predadores, beleza? Então uma gama que é parasita, mas a maioria é de vida livre ou comendo matéria orgânica ou até mesmo predador, tem nematelminto predador, beleza? De vermes menores. Então eles têm uma importância ecológica muito grande. Belezura? Então tá. E mais uma coisinha, gente, ó.
Ah, aqui, ó. Existe dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? A gente tem duas formas, né? Nos machos, tá? Aqui, ó, no final da cauda, ou a cauda tem uma viradinha, beleza? Ou a cauda tem o que a gente chama de espículas penianas. A fêmea não. A cauda da fêmea, lá, ó, tá? É bonitinha assim. No macho é viradinha ou tem espícula peniana. E o macho é menor que a fêmea. Lógico, a fêmea tem que ser maior, porque ela tem que ter muito mais alimentos de reserva ou reservas energéticas, porque ela vai produzir óvulos, né? Óvulos, que depois de fecundados serão óvulos. E os machos são menores e têm ou espículas penianas ou a cauda viradinha justamente para poder grudar na fêmea e copular e deixar os espermatozoides dentro da fêmea, então fecundação interna, beleza? E o espermatozoide dessa galera aqui não é flagelado não, lembra ameba, é ameboide, então locomove por pseudópodes, olha que louco, beleza? É uma particularidade desse grupo, ok? E então, para a gente continuar, depois de falar que tem um dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, mais uma coisinha, olha aqui, ó, por isso que eles são chamados de asqueuminto. Asco significa saco. Olha só, isso aqui é o Habitites elegans, que é um verme muito utilizado, um verme nemateuminto, asqueuminto, né? Um verme cilíndrico, muito utilizado na genética, na ciência. Tá? Repara, a fêmea, olha aqui, gente, é um verdadeiro saco de ovos, isso tudo são ovos, olha só. Por isso asco, né? Aqui, ó, aqui é a boca, ok? Tubo digestivo completo, aqui tem uma faringe bem muscular, tá? Musculosa. Aqui, ó, o tubo digestivo vem até aqui, ó, e termina aqui em ânus. Por que eu sei que é a fêmea? Além de ter vários óvulos que a gente está vendo aqui, ó, tá? Se já são fecundados, não são óvulos, mas são ovos, são zigotos. Além de ter isso, olha que bonitinho, tá? O rabinho dela é assim, ó, pontudinho, olha que lindo. Se fosse um rabinho viradinho ou com espícula peniana, eu falaria que era macho, mas isso aqui é uma fêmea. Beleza? Então, jóia, turminha. Vou encerrar aqui, porque aí na próxima aula nossa a gente vai começar com ascaridíase. Beleza? Causado pelo Ascaris lumbricoides. Então, um beijo grande e a gente se vê daqui a pouco, então. Beijão. Beijo, 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 beijo.